Bom dia, meus amados irmãos. Eu estou aqui para gravar uma série de estudos para novos convertidos. Nós temos sempre a necessidade de, quando alguém se converte, ter um irmão ou uma irmã que acompanhe essa pessoa. Infelizmente, na nossa correria, cada dia está sendo mais difícil encontrar alguém para discipular. E pensando nisso, eu vou gravar algumas aulas básicas das doutrinas, dos ensinos que nós precisamos passar para os novos convertidos. Essa apostila é uma apostila que nós também usamos na sala de discipulado aqui na igreja. E nela nós falamos sobre alguns princípios básicos para o novo nascimento e para aqueles que agora aprenderam e precisam aprender de Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos começar com a doutrina mais básica que um novo nascido, que um novo convertido precisa aprender, que é a doutrina da salvação. Nós cremos que Deus planejou tudo quanto foi necessário para a salvação do homem. Que esses passos planejados pelo Senhor estão muito claramente nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. No plano, nós queremos entender que para ser salvo, alguém tem que saber que é pecador. Claro, se a pessoa não reconhece ser pecador e, consequentemente, está perdida por causa desse pecado, essa pessoa nunca irá aceitar a Jesus Cristo. A pessoa precisa entender que para ser salvo é preciso perceber que ele é impotente para salvar-se a si mesmo, para ajudar na sua salvação. Para alguém ser salvo, tem que arrepender-se dos seus pecados. E, finalmente, para alguém ser salvo, tem que receber a Cristo, o qual é a vida eterna, por crer no Evangelho. Então nós vamos falar sobre esses pontos rapidamente. Ora, irmãos, no primeiro ponto, dentro do plano de salvação, nós queremos lembrar que para ser salvo, alguém tem que saber que é pecador. Salmo 51, verso 3 e 5, diz: "Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe." Davi claramente está mostrando que ele era um pecador desde o seu nascimento. Romanos 3,23 diz: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus." Como está escrito, Romanos 3,10, "Não há justo nenhum sequer." Lá em Gálatas 3,22, nós ainda encontramos: "Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem." A consequência do pecado na vida de todos nós significa morte e morte espiritual. Romanos 6,23 diz: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 diz: "Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para alguém ser salvo, precisa primeiramente reconhecer que é um pecador e um pecador com um salário já a receber, que é a morte eterna. Em segundo lugar, para alguém ser salvo, é preciso perceber que essa pessoa, que ele é impotente para salvar-se ou mesmo para ajudar na sua própria salvação. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 8 e 23 a 25 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declarou ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Para alguém ser salvo, precisa entender que é incapaz de salvar a si mesmo. É mediante a graça de Deus que o homem pode ser salvo. É mediante e tão somente pelo favor de Deus que o homem vai alcançar a salvação. Em terceiro lugar, para alguém ser salvo, ele tem que arrepender-se dos seus pecados, e quando alguém se arrepende, ele muda a sua mente a respeito da direção que ele estava caminhando, que era indo para o inferno, e torna-se triste pelos seus pecados, querendo que eles sejam removidos de si. Arrependimento é voltar-se do pecado para Deus, o que significa que arrependimento ocorre no mesmo momento em que alguém crê no Evangelho. Marcos 1,15 vai falar dessa mensagem do arrependimento. Atos 20:21 diz: testificando tanto os judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento foi tanto uma pregação de João Batista quanto a pregação de Jesus e também a pregação da igreja, relatada em Atos. Hebreus 6:1 diz: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesado, mas a tristeza do mundo produz morte. Ora, irmãos, claramente nós entendemos que para alguém ser salvo tem que perceber a necessidade de arrependimento. Arrependimento é uma atitude do coração, é colocar o Evangelho no seu coração, reconhecendo quem ele é, o que tem feito diante de Deus. Lucas 13:3 diz: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecerem. Em quarto lugar, para ser alguém salvo, a pessoa tem que receber a Cristo, o qual é a vida eterna, por crer no Evangelho, ou seja, fé na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo como solução suficiente para o seu pecado e o que é requerido para receber o dom dos céus. Você exercita esta fé em Cristo quando invoca o Senhor para a sua salvação. Quão maravilhoso é conhecer o perdão de Deus através da oração do pecador para a salvação. Ora, irmãos, sem esta decisão
de entregar a sua vida a Jesus, não tem como ser salvo. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, disse o apóstolo Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Nesta ocasião, o apóstolo Paulo está numa situação de prisão. Deus faz um milagre de quebrar os ferrolhos da prisão, libertá-lo, e nesta noite, além daquele milagre estupendo, nós temos um milagre maior, que é a salvação do carcereiro e de toda a sua casa, que creu em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Primeiro em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, por toda a Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar versículos e mais versículos mostrando que sem Jesus não pode haver salvação. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2,16. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o versículo, claro, mais conhecido que por nós crentes na nossa evangelização é Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele, e está incluso aqui, eu, você, todo aquele que nele crê, não será confundido. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê, não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados irmãos, esta é a base de toda vida cristã. Se o homem não é salvo dando esses passos, ele apenas é frequentador de igreja. Se na sua situação você não passou por todos esses pontos de reconhecer que é pecador, não apenas reconhecer que é pecador porque peca aqui e ali, mas porque tem uma natureza pecaminosa. E porque é pecador, você está distante de Deus, separado de Deus. Lembrar que todos os seus esforços, todas as suas boas obras não são suficientes para pagar o preço do seu pecado, para te levar à salvação. Que você precisa entender que a salvação é mediante a graça e não obras. Pela graça sois salvo. Meu amado irmão, meu amado amigo, lembremos disso. Não somos os construtores do edifício da nossa salvação. Foi Deus quem construiu tudo. E no quarto ponto, nós aprendemos que precisamos nos entregar a Jesus. Ele é a salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Capítulo 4 de Atos
Versículo 12 diz: porque debaixo do céu e acima da terra não há nenhum outro nome pelo qual sejamos salvos. Você já tomou esses passos? Se já tomou, seguro está nas mãos de Deus, como um salvo em Cristo. No próximo estudo, nós vamos ver que, sendo salvo, as mudanças devem acontecer ou acontecerão na nossa vida pelo trabalhar de Deus, usando a sua palavra e usando o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado porque você está aqui comigo nesse estudo básico da vida cristã.